Atenção, atenção, Cereto News chegando! Hoje tem jogo do Timão, é Vitão contra Felipão. É isso mesmo, Vitão contra Felipão em busca da Libertadores. Corinthians e Atlético Paranaense, o chão vai tremer. O bicho vai pegar. Qual é a escalação do Corinthians? Quem é que vai para o jogo? Vai ser time misto ou vai ser time titular? Maicon e Balbuena foram relacionados no fim das contas. Será que o Maicon vai começar jogando? É tudo isso e muito mais, tudo sobre o jogo do Timão Cereto News. Seja muito bem-vindo. O vídeo está só começando. Roda a vinheta, produção. Fala, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Cereto. Você já fez a inscrição no canal do Cereto? Seja muito bem-vindo, faça a sua inscrição aqui no botão vermelho, aperte o sininho para receber todas as notificações. E claro, deixe o seu like, é muito importante que você deixe o seu like, é a sua melhor contribuição para ajudar o canal do Cereto. Tá gostando do conteúdo? Tá gostando do novo cenário? Tá gostando das notícias, das informações, da opinião? Então deixe o seu like aqui no canal do Cereto. Hoje tem Corinthians e o noticiário mais completo do Corinthians você tem aqui às 9 da noite, tem o Coringão contra a equipe do Atlético Paranaense, né, o Química Arena, e é o jogo que antecede a grande final da Copa do Brasil. O primeiro jogo da final da Copa do Brasil será no dia 12, na próxima quarta-feira, dia de Nossa Senhora Aparecida, dia também das crianças, né, e vai ser o primeiro jogo que antecede a final. Antes disso, o Corinthians tem esta partida contra o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro. E vai ser o jogo do Vitão contra o Felipão. Olha só que jogo, em busca da Libertadores. São duas equipes que estão brigando pelo G4 do Campeonato Brasileiro. O Corinthians começa a rodada entre os 4 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Tá ali pertinho do Fluminense, com o mesmo número de pontos. Só perde nos critérios de desempate. O Flamengo tá pertinho ali do Corinthians também. O Flamengo joga contra o Cuiabá fora de casa. Por isso a importância do Corinthians vencer o Atlético Paranaense. E aí o Vitor Pereira vai ter que administrar o time, né? Como é que fica essa história? Porque ele já disse sobre isso, tem dito sobre isso. Não pode deixar de lado o Campeonato Brasileiro. Ao mesmo tempo, a prioridade absoluta, é claro, que é a Copa do Brasil e o jogo da próxima quarta-feira. Esse encontro entre o Vitor Pereira e o Felipão, por que é bacana? Primeiro porque o Atlético Paranaense está na final da Libertadores da América, né? O Atlético Paranaense está fazendo um excepcional trabalho no comando do Felipão. O Felipão está fazendo um excepcional trabalho no comando do Atlético Paranaense. O Vitor Pereira na final da Copa do Brasil. E o que ambos têm em comum? Os dois times vão enfrentar o Flamengo na final. O Flamengo está dividido entre as duas finais. O Flamengo está na final da Copa do Brasil e o Flamengo está na final também da Taça Libertadores da América. Felipão e o Vitor Pereira também têm em comum um laço com Portugal. Claro, o Vitor Pereira ele é português, né? Português de nascimento, é natural de Portugal, né? E o Felipão, ele tem um laço com Portugal, que é o seguinte: o Felipão ele já foi técnico da seleção portuguesa. Inclusive fez muito sucesso comandando a seleção portuguesa, chegou inclusive a uma final de Eurocopa e comandou a seleção portuguesa numa disputa de Copa do Mundo. O Felipão tem muito nome. Se hoje em dia os técnicos portugueses fazem muita fama no futebol brasileiro, né? Os técnicos portugueses mandam e desmandam no futebol brasileiro. Tem o Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, o Vitor Pereira, hoje técnico do Corinthians, o Abel, o Jesus, o Jorge Jesus foi técnico do Flamengo e ganhou títulos no Flamengo, mas antes, quem fez a história no futebol português foram os técnicos brasileiros.
E o Felipão foi um dos que fizeram história no futebol português. Bom, mas vamos ao que interessa. Qual vai ser o time do Corinthians para o jogo de hoje contra o Atlético Paranaense? E aí, ninguém sabe, meu amigo. Só o Vitor Pereira que sabe. E a gente sabe que no Corinthians é assim, né? Eu não sei se você sabe, mas funciona com o técnico Vitor Pereira. Ele só comunica os jogadores do Corinthians no dia do jogo, na pré-eleção do jogo. Então, provavelmente, hoje à tarde, né, neste sábado à tarde, é que o Vitor Pereira vai comunicar aos jogadores do Corinthians quem é que vai jogar e quem é que não vai jogar. Você entendeu? Só neste sábado à tarde é que o Vitor Pereira dará esse comunicado, fará esse comunicado aos jogadores do Corinthians. E para a imprensa, para os jornalistas, esse comunicado só será divulgado 1 hora antes do jogo. Exatamente 1 hora antes do jogo é que será comunicado. Bom, mas o que se sabe é que, no fim das contas, o Balbuena foi relacionado e o Maicon também foi relacionado. E existe uma expectativa muito grande, mas muito grande mesmo, que o Maicon pelo menos participe de uma parte do jogo, quem sabe do segundo tempo, para readquirir ritmo de jogo. Ele está fora do Corinthians há 14 jogos, ele está fora do Corinthians por causa de uma contusão no segundo dedo do pé. Quem sabe, pelo menos ele participe do segundo tempo para readquirir ritmo de jogo, porque a expectativa do Vitor Pereira e da comissão técnica corintiana é que ele esteja pronto para jogar contra o Flamengo na próxima quarta-feira. O Balbuena, eu continuo sustentando a minha informação. Eu trouxe a informação no último vídeo de que o Balbuena é desfalque, continuo sustentando a informação de que ele está com desconforto muscular e que o Corinthians vai preservar o Balbuena. Ele participou do último treinamento, mas não é porque participou do último treinamento que ele vai jogar. Né? Não significa isso. Mas, de qualquer maneira, eu continuo com essa informação. Ele foi relacionado, mas a informação que eu tenho é que ele não vai jogar. E aí o Corinthians vai ter uma dupla de zaga reserva, provavelmente com o Bruno Mendes e com o Raul Gustavo, que foi muito mal no último jogo, mas vai ter que ser o Raul Gustavo mesmo. Outro jogador que está recuperado é o Rafael Ramos, lateral direito. Esse está de volta ao time e deve começar, inclusive, como titular. Um provável time do Corinthians, eu vou passar para vocês aqui um provável time do Corinthians, e aí é o seguinte, é provável, tá? Porque é muito difícil acertar o time do Corinthians a essa altura do campeonato, justamente por todos os motivos que eu estou falando. Não se sabe se o Corinthians vai jogar, se o Corinthians vai colocar um time misto, se o Vitor Pereira vai colocar um time titular e depois ele tira os jogadores no intervalo, porque ele tem feito isso. Ele pode poupar apenas alguns jogadores, colocar o time titular e depois poupar esse time no intervalo. Pode acontecer isso também, né? Ou se ele vai colocar um time completamente reserva. Aí eu também já não sei. Pode ser que ele coloque um time completamente reserva. Tudo pode acontecer porque esse é o jogo que antecede a final da Copa do Brasil e é claro que a prioridade absoluta é a final da Copa do Brasil contra o Flamengo. Então é o seguinte, o provável time do Corinthians, o Cássio vai jogar. Com certeza. Lembrando que o Fausto Vera cumpriu suspensão, fica à disposição. E o Gil tá suspenso, esse não joga com certeza, né? Então, pelo menos, esse não joga com certeza, a gente consegue desvendar algumas coisas. E também quero dizer o seguinte, que o Atlético Paranaense está com 48 pontos, né? O Atlético Paranaense, se vencer, ele fica com o mesmo número de pontos do Corinthians. Então, por isso, a importância do Corinthians, ainda mais a importância do Corinthians de vencer esse jogo. Vamos lá para o provável time do Corinthians. Cássio no gol, o Rafael Ramos na lateral direita. Nesse caso, o Fagner seria poupado. O Bruno Mendes e o Raul Gustavo na zaga, uma zaga reserva, e o Lucas Piton na lateral esquerda. Então você percebe que seria uma zaga completamente reserva nessa escalação que eu tô passando. Rafael Ramos, Bruno Mendes, Raul Gustavo e Lucas Piton. Fausto Vera, tem gente apostando no Ramiro no meio de campo e o Juliano.
no lugar do Renato Augusto. Pode ser que o Cantillo apareça também no meio de campo, pode ser que o Rony apareça no meio de campo, quem sabe o Duqueiroz, se ele quiser um time mais titular. No ataque, o Adson, o Matheus Vital e o Yuri Alberto. Esse time aqui, escalado, inclusive o GE. Globo traz essa escalação, esse time seria um time mais parecido com o time reserva, tá certo? Seria um time mais parecido com o time reserva. Mas pode haver mudanças nessa equipe do Corinthians aqui. Pode, em vez do Yuri Alberto, por exemplo, entrar o Roger Guedes. Dificilmente os dois vão começar jogando. Ou, como eu disse, ele pode colocar um time mais parecido com o time titular. E, nesse caso, ele poderia substituir os jogadores no intervalo. No caso do técnico Luiz Felipe Scolari, o Fernandinho não joga, o que é uma boa notícia para o Corinthians. O Fernandinho foi poupado. Em compensação, o Atlético Paranaense tem as voltas do zagueiro Pedro Henrique e do atacante Vitor Roque, que estavam suspensos. O lateral esquerdo Abner também fica à disposição. O provável time do Atlético Paranaense é do Bento, o Pedro Henrique, o Nicolas Hernandes, Orejuela e o Abner nas laterais, Eric, Hugo Moura e Terans no meio de campo, Canóbio, Pablo ou Vitor Roque e o Vitinho no ataque. O árbitro será o Anderson Daronco, o fortão, o Anderson Daronco, árbitro do Rio Grande do Sul. Bom, eu estou trazendo aqui para vocês todas as informações desse jogo entre Corinthians e Atlético Paranaense. Ainda sobre o Maicon, um detalhe, uma informação a respeito do Maicon que foi relacionado. O Bruno Maziotti disse o seguinte: o Bruno Maziotti, que é o responsável pela preparação física do Corinthians. O Maicon passou a semana toda trabalhando com o grupo e se sentiu muito bem. A gente tem ainda algumas coisas para melhorar no quesito performance. O ritmo de jogo, né? O chamado ritmo de jogo. Ele não tem ritmo de jogo. Mas ele passa para uma próxima etapa. Ser relacionado para os jogos. Ou seja, ele foi relacionado para os jogos. A partir daí, a decisão de colocá-lo é do Vitor Pereira. Então, é isso. O Maicon está relacionado para o jogo contra o Atlético Paranaense e a decisão do Vitor Pereira de escalar ou não o Maicon que fica aquela questão. Ele não tem ainda o ritmo de jogo. Então, assim, só que começar o jogo contra o Atlético Paranaense também seria um risco. Mas é importante botar o Maicon para jogar alguns minutos. Porque se você não botar o Maicon para jogar alguns minutos, ele não vai ter ritmo de jogo nenhum para jogar contra o Flamengo, que é o jogo mais importante. Fica, de fato, uma situação muito complicada para o técnico Vitor Pereira. Deixa eu ver se eu acho aqui alguns comentários para passar para vocês. Seria importante passar alguns comentários aqui no canal do Cereto. Você que acompanha esse noticiário do Corinthians, esse noticiário completo para o jogo do Corinthians. Corinthians que joga hoje às 9 da noite contra a equipe do Atlético Paranaense. O Leonardo Rosário está dizendo aqui: tem tanto jogador ruim no elenco que dá vontade da temporada acabar logo, só para ver esses jogadores indo embora. Qualidade sempre vai ser melhor que quantidade. Espero que a diretoria enxergue isso urgente. Faça o seu comentário aqui no canal do Cereto. O seu comentário é muito importante pra gente, tá? A sua opinião é muito importante pra gente. O Henrique Ribeiro: jogos do Timão sempre muito emocionantes, mas, meus amigos, o Raul Gustavo e o Robson e o Robson Bambu, ele misturou aqui. Ele falou Robson Gustavo e Raul Bambu. Vai ser o ápice da loucura. Existe uma possibilidade do Bruno Mendes entrar na lateral direita, e aí, nesse caso, o Robson Bambu entraria na zaga ao lado do Raul Gustavo. Pelo amor de Deus! Aí não dá, né? Tem que procurar, o Bruno está dizendo aqui, ó, tem que procurar saber o que está acontecendo com a preparação física desses caras. Teve mais de 10 jogadores que foram para o departamento médico depois que chegou a colônia portuguesa. Não vejo ninguém da imprensa perguntando nada nas coletivas. O Edmar da Silva também está dizendo: o Raul e o Bambu vão matar um torcedor por minuto do coração.
Não sei se o Raul vai pro jogo, gente. José Rafael de Araújo já falou por aqui ou não falou por aqui? O José Rafael de Araújo. Ô Cereto, o Robson Bambu já era para ter ido embora. Cada vez que joga é uma calamidade. Nós corintianos não temos corações para ser não temos coração para ser machucado, nem coração para ser maltratado. Então esquece o Robson Bambu. Vamos combinar que o Robson Bambu não vai pro jogo, tá, gente? O Jefferson Santos. Caraca, Cereto, meu pai do céu, haja Gardenal com essa zaga, haja Tarza Preta. Ai. Bom, é isso aí, rapaziada. Só uma última aqui. O Mauro Silva. Bom dia, Cereto. Você disse... Bom dia, boa tarde, boa noite. Você disse que acha difícil que o Fausto Vera seja escalado. Mauro Votuporanga... Não sei, não, eu acho... Depende, Maurão. É o seguinte... depende da questão se o Vitor Pereira vai colocar um time... Só o Vitor Pereira que sabe quem vai ser escalado ou não. Não vou. E o Miguel Talas. Querido Cereto, confio na matemática, mas o Vitor Pereira está errado na montagem do time no Brasileiro. Último jogo, ele quando colocou o Fagner não deveria ter tirado o Bruno Mendes. Era só passar o Bruno para a zaga e tirar o Raul. Por culpa do Vitor, estamos perdendo pontos preciosos contra times de menor expressão. É isso aí, rapaziada. Deixe o seu like. Olha, hoje às 9 da noite, então, tem Corinthians e Atlético Paranaense. Depois do jogo, tem o Acabou a Brincadeira, tá? O Acabou a Brincadeira é o pós-jogo aqui no canal do Cereto. Faça a sua inscrição aqui no canal do Cereto, aperte o botão vermelho aqui do inscreva-se, ou aqui, e o botãozinho de todas as notificações. Deixe o seu like, se você gostou do vídeo, mande o seu comentário, o que é que você tá achando, mande seu comentário neste sabadão. Seu comentário é muito importante pra gente, tá bom? E deixe o seu like para compartilhar o vídeo e para compartilhar o conteúdo do canal. E não se esqueça, tá? Me segue lá também nas redes sociais, @Carlos Cereto no Instagram, @Carlos Cereto no Twitter. Depois do jogo tem Acabou a Brincadeira, tá? O pós-jogo e a entrevista coletiva do técnico Vitor Pereira aqui no canal do Cereto. Continue no canal. Tchau.